Oi gente, tudo bom? Meu nome é Ivan, dou aula de gramática e hoje vamos começar a falar sobre formação de palavras morfemas. Vamos aí? Boas, bem-vindos! Se você chegou aqui e vai prestar algum vestibular no final do ano, vai prestar, por exemplo, aqui no estado de São Paulo, Unicamp, Fuvest, então esse vídeo é para você. Por quê? Hoje nós vamos começar a falar de formação de palavras nesta semana. Morfemas, na semana que vem, formação de palavras especificamente, né? Serão 3 vídeos na semana que vem. Serão os métodos de formação por composição, depois os por derivação. E esse é um assunto que aparece todos os anos nos grandes vestibulares, falando aqui do estado de São Paulo, né? USP e Unicamp, Fuvest e Convest, todos os anos cobra este assunto. Então, é uma matéria que você já tem que estar na ponta da língua agora, nesse meio do ano, para que no final do ano você faça uma revisão legal com exercícios para que você não erre na prova, tá bom? Inclusive, aqui no canal, a gente vai fazer uma revisão mais pro final do ano, então inscreva-se para não perder. Fechou? Vamos lá! Para falar sobre morfema, você pode às vezes ver uma introdução na nossa aula de introdução à morfologia, que o card está aqui em cima, né? Mas já vamos falar o que é um morfema. O morfema é uma forma que nós podemos dividir a palavra e, especificamente, ele é a menor unidade dotada de sentido na palavra. Então você pode pegar uma palavra, você pode dividir em sílabas, por exemplo, você pode dividir em letras, você pode dividir em fonemas ou você pode dividir em morfemas, que são essa menor unidade, blá blá blá. Show! Daí, toda palavra você consegue dividir assim. Na aula de introdução à morfologia, né, que eu já falei de novo, eu mostro até alguns exemplos de como fazer isso. Hoje eu vou focar especificamente nos nomes e como identificar. Não são muitos os nomes, olha só. São o radical, desinências, vogal temática e afixos. 4 tipos só, né? Tem alguns subtipos, mas é tranquilo. Força, vamos aí. Começando pelo radical, olha a definição dele. É o morfema essencial. Significa o quê? Que ele aparece em toda palavra. Esse PLVR que tá aqui é palavra, tá? É igual os jovens que agora abreviam PPRT para papo reto, né? Não, ao contrário. A primeira vez que eu li um PPRT eu pensei que fosse PowerPoint. Oh, meu Deus, eu adoro ficar velho. Volta. Então, o morfema essencial que aparece em toda a palavra é o radical. Não existe palavra sem radical, tá bom? Por exemplo, aqui na palavra cadeira, o radical de cadeira é cadeira. Vem até aqui, tá bom? Até uma dica que eu dou é, se você quiser identificar o radical de uma palavra, pense em alguma palavra derivada dela, bota ela no diminutivo. Por exemplo, o radical de água, qual seria? Vou até tomar uma aguinha aqui enquanto vocês pensam, ó. Aguinha, entendeu? Água, aguinha. O que não mudou? O ago. Então esse é o radical. Firmeza? Ah, Ivan, mas água não vem do latim, aqua. Vem, desgraça, e daí? Mas então radical não é pra ser isso? Não, pera, calma. Você está confundindo radical com raiz. A raiz é realmente a palavra que vem do latim, vem do grego, vem do sânscrito, vem de sei lá que língua. Mas é a palavra que dá origem, isso aí é a raiz, né? Tanto que aqua, que vem do latim, dá origem, sei lá, tipo aquático, até aquário, né? Vem disso. Então não confunda as coisas, tá bom? O radical é uma parte da palavra, que no caso aqui o radical é água. Show? Só para você ver também que existem palavras que às vezes serão compostas apenas pelo radical. A palavra dia é o radical inteiro, né? Nossa, tive um diazinho difícil. Note que de dia você cria, por exemplo, diariamente, diário até, né? Ontem, mesma coisa, é o radical inteiro. Tem nem como você variar a palavra ontem, né? Olha que loucura. Ontem é uma palavra invariável, é um advérbio. A aula disso tá aqui em cima. E também, para terminar, existem palavras que possuem 2 radicais, como, por exemplo, a palavra passatempo aqui, né? Os 2 radicais seriam pas, né, do verbo passar, e tempo, né, um tempinho, por exemplo.
No caso, isso aqui é o quê? É um substantivo composto. Novamente, a aula de tipos de substantivo, o card tá aqui em cima, tá bom? Mas resumindo, para você então encontrar o radical em uma palavra, a dica básica que eu passo é, bota no diminutivo, já era, tá bom? Sem drama, seguindo. Depois do radical, normalmente a palavra costuma apresentar esse negócio aqui, olha, a desinência. Nossa, Ivan, que nome feio que ela tem. Não é culpa dela, não fala mal do nome da menina. Tenha sentimentos pela desinência. Empatia, coitada. O que a desinência é? Ela é um morfema que indica variação. Ela aparece sempre após o radical, tá bom? E ela costuma indicar essa variação em dois tipos, ou variação de gênero e número, nas classes nominais, ou ainda uma variação de tempo barra modo e pessoa, na classe verbal, no verbo, né? Todas as classes nominais, substantivo, adjetivo, artigo, pronome e numeral, costumam apresentar essas desinências nominais. Olha aqui no exemplo, na palavra alunas. Note que esse S aqui indica o número da palavra, está no plural. Enquanto esse A indica o gênero da palavra, feminina. Olha aqui em aluno, mesma coisa. O indica pra gente que é um substantivo do gênero masculino. Enquanto, olha que doido agora, esse vazio que tá depois indica que tá no singular. Sim, é como se fosse uma desinência vazia. Olha que massa! Então, de modo geral, os substantivos apresentam essas desinências que indicam variação de gênero e número. Não só os substantivos, né? Adjetivos, artigos, pronomes, todas as classes nominais, tá bom? Já as classes verbais apresentam um outro tipo de desinência. Por quê? Porque o verbo não possui gênero e número. O que o verbo possui? Tempo barra modo e pessoa. Olha o exemplo que eu coloquei. Trabalhávamos. Quem trabalhávamos? Nós trabalhávamos. Como é que eu sei que é nós? Por causa do mos. É o mos que é a nossa desinência verbal de pessoa, tá bom? Repara que se eu quiser botar isso aqui no ele, como é que fica? Ele trabalhava. Eu tirei o mos. Então é só o mos que indica a pessoa pra gente, tá bom? Mesma coisa também do tempo barra modo. Trabalhávamos. Isso aqui tá no passado, né? Pretérito imperfeito, para ser mais exato. Qual que é a parte que indica isso? Não sei, vou fazer o teste de novo, vou botar no presente. Nós trabalhamos. Nós trabalhamos, nós trabalhávamos. O que eu tirei? O vá. Então é o vá que indica o tempo. Assim também como ele indica o tempo, ele também indica o modo. Como assim? Você pode botar isso no modo subjuntivo. Se nós trabalhássemos. Trabalhemos, que é o imperativo, tá bom? Mas essas coisas de variação de tempo barra modo dos verbos, isso vai ser estudado lá na frente. A gente vai fazer vídeos somente sobre isso, porque é muita coisa pra falar, tá bom? Se você está vendo esse vídeo no futuro, o card estará aqui em cima. Se você não tá, um dia ele vai estar. Firmeza? Só a título de curiosidade, pensa aí. Qual que você acha que vai ser o radical? Aqui. Vai até a letra H, tá bom? Trabalhe. Sabe como é que você tem certeza disso? Pensa o verbo na primeira pessoa, né? Eu trabalho. Esse A não apareceu. Então o A não faz parte do radical não, tá? Ivan, então o que é esse A, meu Deus do céu? Obrigado por perguntar. É a vogal temática. Próximo tópico, tá bom? A vogal temática, honestamente eu falando assim, tá? Eu não sei por que eles chamam os dois de vogal temática. Por mim eu colocaria um nome diferente pra cada um. Porque ele funciona de modos distintos nos grupos, nas classes de palavras. Nas classes nominais funciona de um jeito, e em classes verbais, no verbo especificamente, funciona de outro. Eu vou falar do verbo primeiro porque me deu vontade. Nos verbos, ele indica a conjugação. É igual a gente viu aqui, né? No trabalhávamos. Manja que existem verbos de primeira, segunda e terceira conjugação? Ah, Iva, eu já ouvi falar disso, mas eu não lembro. Calma, vou botar exemplo aqui, querida. Poderiam ser os verbos chamar, beber e sair.
Verbos este que eu espero que façam parte de sua vida universitária ano que vem, né? Você vai chamar os seus amigos para ir naquele boteco decadente na esquina da faculdade. Você vai chegar lá e você vai beber um suco. E depois vocês vão sair de lá e fazer sei lá o quê, né? Então note. Lembra quando vocês estavam no ensino fundamental que a tia falava que verbo de primeira conjugação termina em ar, de segunda termina em er e terceira termina em ir? Lembra disso? Primeira, ar, er, ir. Na verdade, a definição correta mesmo é que a vogal temática da primeira conjugação é o a, da segunda conjugação é o e e da terceira conjugação é o i. Tá bom? Então, só para fechar, volta aqui no trabalhávamos. Quais são os morfemas presentes em trabalhávamos? Tem o trabalhe, que é o radical, o a, que é a vogal temática, o vá, que é uma desinência, no caso de tempo barra modo, e o mos, que é a última desinência, no caso de pessoa. Show? É nóis. Para terminar a vogal temática, olha que louco, ela também pode aparecer em classes nominais. Nossa, Ivan, sério? Sim. E sabe como que ela aparece? Indicando que o gênero é invariável. Como assim, Ivan? Mas daí não é uma classe invariável? Não, sabe por quê? Lembra, as classes invariáveis, elas não possuem gênero e número. Um advérbio, tipo ontem, ele não possui gênero e número. Mas existem substantivos que não variam em gênero. Olha aqui o nosso primeiro exemplo, rosa. O radical da palavra rosa é ros. Né? Rosinha, roseira, roseiral. Sobrou esse a. Você poderia estar desavisado e pensar que esse a é uma desinência nominal, né? Ah, uma palavra feminina, né, Ivan? Não, mas isso aqui não é uma desinência, gata. Ah, e por quê? Porque ela não varia em gênero. Tem roso. Marido da Rosa é o roso? Não. Então isso não é uma desinência. Isso é uma vogal temática. Deu pra entender? Basicamente é assim, olha, quando você vira um substantivo, encontra o radical, vai ter uma letrinha no final às vezes, né? Essa letrinha no final ou vai ser uma desinência ou vai ser uma vogal temática. Qual que é o seu critério? Vai ser desinência quando ela variar em gênero, tipo aluna. Aluna, aluno. Show, desinência. Agora, rosa, esse a, tem rosa e roso? Não tem, cala a boca. Então é vogal temática, tá bom? Desinência varia, vogal temática não varia. Simples assim. Olha outros exemplos. A palavra parede, né? O radical aqui, parede. Esse e que sobrou, vogal temática. Assim como a. Para terminar, olha essas duas que interessante. As palavras lábio e lábia. Ambas, se for ver, são palavras cognatas, né? Elas têm origem na mesma coisa. O lábio é uma parte da boca. A lábia é a sua habilidade de se expressar com as palavras, de convencimento, né? Todas elas vêm da raiz lábio, né? Mas lábio não é masculino de lábia. Lábio não é marido da lábia. Então, ambas as palavras no final possuem o quê? Vogal temática, não é desinência. Inclusive, isso caiu já, essas duas palavras, em uma prova de segunda fase da Unicamp, Unicamp 2013, que eu considero a prova de português mais difícil ever. Se você quiser praticar, aqui embaixo na descrição do vídeo tem um link para o meu site, que tem uma lista de exercícios sobre morfemas, exercício de nível fácil, médio e difícil. Dá uma olhadinha lá, que é bom para você treinar. Show? Para terminar, faltam só dois. Na verdade, um. Os afixos. Nossa, Ivan, afixo, nunca ouvi falar nisso, ouviu sim. São aqueles morfemas com sentido e posição fixos. Ou seja, é o prefixo e o sufixo. Ah, isso eu conheço, oba. Né? Prefixo e sufixo. Olha os nomes, né? Pre, tá antes. O prefixo fica antes do radical. Já o sufixo fica após o radical. Olha os exemplos que eu botei. Você tem o radical feliz. Aí você vem aqui e cria infeliz. Pam! Olha o que eu fiz, que burra! Eu inverti aqui os exemplos. Vai ficar assim mesmo na lousa. Quando aparecer a legenda vai estar certo. Tá? Então tem aqui infeliz e você tem o verbo construir, bota um prefixo, desconstruir. Normalmente os prefixos têm a função de alterar o sentido, né? Enquanto o sufixo, que está depois do radical, normalmente sabe o que ele altera? A classe morfológica a qual a palavra pertence.
Olha o nosso primeiro exemplo, né? Nossa, o que eu fiz? Eu tô doido. Pam, voltei. Gente, deu tela azul aqui. Vocês viram, né? Eu inverti aqui e me deu uma tela azul. Acontece nas melhores famílias. Vamos continuar. Sufixo, então, aparece após o radical, como eu estava falando, e normalmente ele indica uma mudança na classificação morfológica. Olha lá. Construção. Você tem o verbo construir. Você bota esse sufixo são e ele vira um substantivo. Construir é um verbo, construção. Substantivo, né? Note, o radical é construção. Você botou o sufixo, tá bom? Mesma coisa aqui, você tem a palavra feliz, que é o quê? É um adjetivo. E você coloca o sufixo mente. Virou felizmente, tá bom? Então, prefixo tá antes, sufixo tá depois. Show! Esse aqui é um conceito bem legal e bem importante, é bem fácil, mas ele vai ser muito útil daqui a 2 semanas, quando a gente for estudar as derivações. Por quê? Se for ver aqui, olha só, eu já criei uma palavra colocando um prefixo. Como é que isso chama? Derivação prefixal. Aqui que eu criei uma palavra colocando um sufixo. Como é que chama? Derivação sufixal. E se eu fizesse com os dois ao mesmo tempo, fazendo a palavra desconstrução? Aí é uma derivação prefixal e sufixal. Já dei spoiler de metade da minha aula daqui a 2 semanas. Mas voltem para assistir, tá? Porque ainda tem outros processos e eu vou explicar isso mais certinho. Firmeza? Se ficou alguma dúvida, qualquer coisa, aqui embaixo na descrição. Assim como o link pro meu site, também tem minhas redes sociais. Pode mandar pergunta, manda dúvida, tá bom? Eu amo receber dúvidas sobre gramática. Firmeza? O vídeo foi útil pra você? Deixa seu like, conta aqui pra mim alguma palavra que às vezes você tem alguma dificuldade, que você acha interessante a origem. Conhece alguém que vai prestar vestibular? Manda esse vídeo pra pessoa. Não deixa de se inscrever também, tá bom? É isso, gente. Um beijo, fica com Deus, que Deus te guarde, não lembre onde. Quem gostou, bate palma, e quem não gostou, paciência. Tchau. Me embananei inteiro no final do vídeo, mas eu não vou arrumar não. Aliás, embananei, olha que bonito, o radical é banan. Aí tem esse embananar, que é uma derivação parasintética, vamos estudar mais na frente. E o ei, que é uma desinência verbal indicando primeira pessoa. Ô louco!